coisa bonita, de amor, de beijo, de abraço. Falando da minha vida, vou contar esse pedaço. Já quiseram me matar por inveja com balaço. Eu sou que nem boi arisco, não sai do mato pra não cair no laço. O meu rancho é pequenino, nele não tem muito espaço. As paredes são de taiba, misturada com bagaço. A minha cama é de couro, dos bichos que eu mesmo caço. Rancho puro e sertanejo, mas ele é meu. Não tem ferro, não tem aço. Olha, incrível. Eu estava pensando numa coisa, mas essa repetição me fez lembrar de outra, mas eu vou falar as duas. A primeira coisa, eu gosto muito, muito boa tarde para vocês, muita felicidade de estar chegando aqui em Poços de Caldas. Para mim é um lugar assim, que parece, não sei, eu acho um nome encantador, sabe? Eu conheço muitas pessoas que vêm passar a lua de mel aqui, não sei se isso aqui é melhor transar, não sei. Eu sei que o pessoal vem passar a lua de mel aqui, sabe? Eu não sei, vou ter que fazer esse teste com a cidade. Não hoje, porque eu estou ocupadíssimo. Mas então... Mas o que eu queria dizer é que eu adoro fazer esse trabalho, porque conheço mais o meu país, as minhas pessoas, os lugares, e me agrada muito a coisa presencial. E eu gosto muito de cantar antes de qualquer reflexão. É uma coisa da minha formação cultural africana, né, brasileira e africana. Essa raiz africana me faz sempre tocar um tambor antes de qualquer coisa. Seja nascimento, seja morte, seja qualquer coisa. Uma aula. É bom porque aciona outras regiões, provocam outras sinapses, em mim que cantei e em vocês que foram comigo na onda. Porque o que é a música? É um caminho, principalmente se a gente não conhecer, mesmo que a gente conheça, é um caminho sobre o inédito, né? E que caminho é esse? Músico é um cara que eu respeito muito. Ele toca, não, ele está errado, não é por aí, não. Como é que ele diz que por aí, por onde? Tem sinal, vira à direita? Que isso? O músico, ele trabalha com uma subjetividade, uma coisa tão abstrata. E nós andamos muito bem nessa estrada da abstração. Vivemos nos diminuindo, querendo controlar a vida, sem se permitir alguns voos. Eu estava dando uma palestra na universidade, e eu falei assim, gente, me explica uma coisa. O que acontece com a universidade? Que a academia transforma aquelas pessoas, entraram maconheiras ali e saíram uns caretérrimos. Saíram umas pessoas chatíssimas. Não, estou fazendo tese. Uma cara chatíssima. Parece que é uma coisa horrível fazer tese. E as teses também são chatíssimas de se ler, salvo raras exceções. E tem uma perversidade do orientador quanto à forma. Uma única forma acadêmica chata. Pronto, falei. Então, eu acho que essa travada para o conhecimento, que é uma forma de afeto, a gente nunca trata o conhecimento como uma forma de afeto, mas é a Spinoza que fala isso, é uma forma de afeto. E é verdade. Ninguém esquece aquela professora maravilhosa, que tratava a gente com carinho e ensinava com atenção.
Ninguém esquece o beijo da mãe, o cheiro dela. A nossa primeira noite, o conhecimento, ele é ligado ao afeto. Eu tenho uma amiga negra, e nós conversando, e ela falando errado, e ela é uma pessoa super competente, muito competente, sabe muito sobre as religiões africanas, sobre dança afro. E eu falei com ela, olha, você escreveu, mandou uma mensagem para mim com vários erros, e eu preciso te dizer que nós estamos em guerra. Ah, é muito bonitinho, é português, mas não te contratam se você ficar falando errado. A nossa língua, a gente tem que falar direito, até para dominar a técnica para como é que é? Desestruturá-la, sacudi-la, né? Então eu disse para ela, eu falei, olha, isso aqui é assim, ó, a crase só se usa para o feminino. Não tem crase para um homem. A Hugo, vou entregar a Hugo, não tem crase. Ela começou a chorar. Eu falei para ela assim, sabe, deixa eu te ensinar, porque fico esperando você falar errado, para dizer, está vendo como esses pretos falam errado? Então, esteja preparada. E aí eu disse para ela, falei, então deixa eu te ensinar, eu vou te mandar sua mensagem toda escrita direitinho, para você ver onde você errou. Aí expliquei o negócio da crase, ela começou a chorar. Falou assim, nunca tive uma professora que parasse e cuidasse de mim, como você fez agora. Agora, aos 40 anos, alguém olha para mim e me ensina. Eu não sabia que crase é só antes do feminino. Então é muito doido isso. É uma forma de conhecimento. Não pode ser essa chatice, por isso esse êxodo escolar. O lugar mais chato, claro que eu estou falando tudo salvo raras exceções, né? Tem ótimas escolas aí. Mas tem a grosso modo, é tudo muito a ser pensado, assim, né? Sob esse ponto de vista, de que a academia precisa se aproximar mais da vida, assim como a escola precisa se aproximar mais da vida, para o menino entender que ele está lá estudando matemática, também para contar os dias férteis da mulher dele, o tempo que falta para o neném dele nascer. Ninguém acha que aprende física e essas relações para poder calcular, sabe? O carro está ali, não tem sinal, eu vou ter que atravessar aqui, eu tenho que medir a distância. Se a distância que está entre mim e o carro e a velocidade, isso é matemática. Então, mas só que a gente estuda sem saber disso. Há um abismo entre o estudar, a escola e a vida, né? Por isso eu acho que esse tipo eu quero um aluno atento, atento. E eu também estou aqui inteira. Estivesse eu ganhando milhões, eu estaria aqui desse jeito que eu estou, inteira. Tem uma coisa que eu acho que a gente pode fazer, por isso que eu disse que a gente se subutiliza. Assim, é a primeira vez que a gente se encontra, eu quero caprichar naquilo que eu sou, não é querendo ser o outro, naquilo que eu sou. Eu sou essa blusinha que tem 20 anos, que toda vez que ela rasga eu boto uma florzinha, entende? Mas eu sou chiquérrima. Você entende? Do meu ponto de vista, do que eu acho que é chique, eu considero farofa também uma coisa muito chique. Então, tá tudo certo. Outro dia eu fui numa casa de uma mulher, de um amigo meu, e aí me apresentaram uma mulher, e a mulher dizia assim, ela falou assim, Elias, tem que conhecer essa mulher, ela é ótima, alguém falou, ela é ótima para ir a Los Angeles. Ela é ótima para ir a... Desculpa, alguém é bom para ir a Los Angeles? Estranhíssima essa frase. Eu gosto de prestar atenção nas palavras. Eu falei assim, que será isso, né? Aí eu falei, porque eu compro muita coisa. Eu tenho roupa que eu comprei de 2 anos atrás, quando eu fui a Los Angeles pela penúltima vez, que eu não usei ainda. Eu não acho graça nenhuma, sabe? E aí eu fiquei ouvindo ali,
Aí daqui a pouco essa mesma pessoa me diz assim, me dá meu celular, acabou a bateria, eu estou bebendo aqui desde meio-dia, são 6 horas da tarde, eu vou para casa, eu quero ver onde tem lei seca, vê para mim aí. Eu falei, aqui? Não, não vá de carro, não dirija. Não, eu dirijo melhor quando eu estou bêbado. Essa frase é de bêbado. Não, essa frase já fez efeito, o álcool. Eu sei porque eu dirijo mal, dirigia, por isso que eu não dirijo há muitos anos. Eu não dirigia bem, mas quando eu bebia e dirigia, quando não havia essa consciência, eu achava que eu dirigia muito bem. Eu falava, nossa, como eu dirijo bem quando eu bebo. Já era o efeito do negócio. Graças a Deus não aconteceu nada de grave, mas assim, logo que eu entendi que eu não fazia falta no trânsito, eu recolhi faço tanta coisa, sabe? Enfim, então, onde é que eu estava mesmo? Que eu fui parar lá no trânsito, gente. Ah, então, pois é, essa mulher aqui, ó, isso é para ver o nível de concentração. Aí, então eu disse para ela, não, eu não quero que você dirija. Não estou me metendo na sua vida, não, estou me metendo na nossa vida. Na vida das pessoas que eu não sei que vão cruzar com você na estrada. Eu não vou fazer cumplicidade com isso, não vou te dar o celular, minha amiga, vá de táxi. Então, eu fico... Isso para mim é a coisa da fortuna, assim, né? Coisa, uma pessoa muito boa para ir a Los Angeles, mas que não olha para o seu semelhante. E comete essa irresponsabilidade com o mundo, né? Eu ia falar mais uma coisa, que por ter cantado 2 vezes a canção, eu dei um truque, pulei uma estrofe no final para terminar logo, mas eu já era outra. Eu não era mais aquela que cantou a primeira vez. Já não era a primeira vez. E agora o microfone estava ótimo. Entende? Então, essa capacidade de estrear é que a gente não pode perder nas relações. Tem gente que fala, nosso namoro não é mais como era no começo. Como é que agora não é mais o começo, gente? Agora é outro pedaço. Antigamente ninguém tinha peidado na frente de ninguém. Não, porque, entende? Muda a qualidade, fica muito mais íntima. Muda a qualidade da relação. E dependendo do cavalgar, dependendo do tipo de encontro, é mais bonito ainda, é mais profundo ainda a cada dia. Você fica querendo aquilo que... Eu não quero cantar nunca igual aquela vez que eu cantei, não. Eu quero cantar sempre de uma maneira nova. E mesmo que eu não quisesse, é assim que a gente é. Igual que nem o sol. Continua em cartaz, né? Vamos ver o sol nascer, vamos ver o sol se pôr. Todo mundo vai ver, é incrível. Vamos ver sábado. Aí vamos. Aí você fala, mas não é possível. O que é o sol? É o crepúsculo? Exatamente, esse espetáculo que está há milhões de anos em cartaz. Mas porque nunca é o mesmo pôr do sol. Senão a gente não fotografava. E nem a lua cheia é a mesma. Senão a gente não ia ver. Não, deixa que eu já vi a lua cheia o mês passado, né? Não é assim. Eu acho que essa capacidade de estreia deve estar presente em tudo. Eu vou falar sobre o meu livro do avesso, que é essa baguncinha que vocês viram aqui, que é deixar meu pensamento livre. Livre para as conexões que ele quiser. Esse lugar do nada. Eu fiz uma viagem internacional e aí havia um grupo de pessoas num congresso, era sobre tráfico de pessoas. E todo dia a gente tinha agendinha, assim, hoje, reunião não sei aonde, apresentação não sei. Tinha uma agenda de todo o grupo, que ficava colada numa coisinha do hotel, que estava nos hospedando. E um dia era folga. Eu vi um cara ficar desesperado. Hoje não tem nada, não escreveram nada. Eu falei, é folga. Mas eu vou fazer o quê? Sei lá, experimento fazer nada. Deus me livre. Eu falei, não, calma, cara. Meu Deus, você vai para onde? Assim, desesperado, sem o cronograma. O cronograma dá a ilusão de que você pode controlar. Não pode controlar nada. E o que ele está fazendo aqui, por exemplo?
Aí o fotógrafo, desculpa, não te reconheci de costa. Não pode controlar, não. Ai, ai. Um dia um cara entrou no palco. Eu estava em cena, pelada, dentro de uma banheira, fazendo uma peça chamada Parem de Falar Mal da Rotina. Vou trazer aqui, continuo pelada. Aí, mas isso foi no começo. 17 anos tem essa peça. Eu estava dentro da banheira e o palco era baixinho, muito baixinho, era um degrau. E aí, o cara chegou, acho que estava meio bêbado, era dia dos pais, era um dia assim, ele já veio do almoço, sabe? Aí, ele chegou, sentou assim, e seja quem for que estava do lado dele, que era uma mulher, eu vi ela e saindo, tipo assim, como quem disse, a legenda, assim eu não fico com você no teatro, entendeu? E ele saiu, mas eu tô só filmando, parará. E aí tô lá cantando a música, tomando banho, que na verdade não é banho, é banho de luz, não é água e tal. Então tô dentro da banheira. Aí ele faz bem assim. E aí parecia que eu via assim, essa mulher tá pelada. Ela tá pelada. Não. E aí ele vai e começa a querer ver de perto. E ele vai se aproximando. Eu falei, o cara vai subir no palco. O cara vai subir no palco. Aí o cara sobe. Quando ele bota o pé, eu falei, não, seu doido. Isso aí é o espaço da ficção. Ele falou, eu falei, que perigo. Deu certinho. Era verdade, não pode entrar assim no espaço da ficção. Toda vez que alguém entra no espaço da ficção sem pedir licença, não assim, trabalhando eu deixo, mas eu faço um monte de atuação com ela. Agora a gente estava ensaiando a Adélia Prado, uma peça que eu fiz e tal, na Laura Alvim, no Rio de Janeiro, ano passado. Aí o teatro estava meio em obra, a gente ia inaugurar o teatro, reinaugurar o teatro. Mas nós estávamos ensaiando no palco de tarde. Eu só ouvi o cara falar assim, ô Valdir, entrou assim, né? Valdir, eu tô pensando em botar toda a fiação por lá, ó. No meio do meu texto, a diretora na plateia, eu no palco, era um monólogo sobre a Adélia Prado, e eu no meio da cena. Uma cena difícil de fazer, não acreditei. Aí eu falei assim, Jonathan, achei que você não viria. Agarrei ele. Ele, que isso? Eu falei, você não é o ator de São Paulo? Ele falou, não. Eu falei, nossa, você entrou na hora certa. Ele, não, desculpa. Eu falei, não, eu tinha certeza que você era o ator que tirava a roupa agora. Que isso? Não. Aí, ele ficou doido. Falei, ainda bem que você não chegou na cena que eu matava ele. Ele, não, desculpa, nunca mais aconteceu. Eu ficava assim, elas estão ensaiando. Com medo. Para poder respeitar, o pessoal tem que respeitar. Esse livro, do avesso, que eu vim lançar aqui nacionalmente, estou usando a bolsa da feira. Esse livro, eu estou achando chiquérrimo, lançamento nacional. Botei até no meu Insta. Insta para negócio de cu, né? Vai no meu Insta. Ai, meu Insta. A gente é uma sociedade tão atrasada, né? A gente é muito atrasado, porque ainda hoje, é crime ficar pelado. Se falar cu, não tem educação. É censurada, viu, menina? Escritora e tudo. Fiquei besta de ver isso. Ela estudou, viu? Então, é uma loucura, porque todo mundo pode ter prisão de ventre, mas não pode falar cu. Sabe? Eu acho que tem a ver a beça. Eu estou tirando toda essa parafernália daqui. Espera aí, hein? Desculpa. Não pode fazer nada mal pro cara do som, não. Eles estão com tudo na mão. Pode acabar com outra cena. Você é ótimo. Incrível como é que você afinou esse microfone. Eu estava escrevendo esse livro aqui, que só tem esse exemplar que eu trouxe para mostrar. É O Cavaleiro de Nada, que é um romance sobre a vida de Fernando Pessoa, onde eu fazia o papel do Fernando Pessoa como autora, faço. Aqui, escrevi em primeira pessoa o livro do Pessoa. E eu viajei nesse livro de uma maneira tal. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas
Vem cá, o que vocês fazem? Vocês escrevem? O que você faz ali no celular? O que você faz nesse celular enquanto eu falo? E perdendo tudo, né? Não, agora deixa. Quem veio, veio. Porque eu não quero que você perca. Como é seu nome? Está chamando as pessoas, vem para cá, né? Bonitinha. Já chamou? Chamou quantos? É bonitinho. Tá bom. Então, aí eu estava escrevendo esse livro e o livro me tomou muito. Não sei se vocês sabem, mas eu dito. A maioria das coisas que eu escrevo, eu dito. Eu tenho uma super secretária, assistente, que é a Thaís, Espírito Santo, e nós temos uma afinação incrível. E eu não quero ficar, porque eu não gosto de escrever errado, e eu não quero parar por causa de ser S, o SS, o SC. Uma dúvida dessa me faz perder meu fluxo, eu não quero. Então, eu escrevo. Para mim é ótimo ditar. E aí, a gente até brinca e tal, porque eu tive uma outra secretária que falou assim para mim, que ficou um mês, mas ela era muito chata. E ela falava assim, no meio de uma coisa que eu estava, eu te adoro, posso te dar um abraço? No meio do negócio, queria me dar um abraço. Aí eu, poxa, Marina, não é Marina, é tudo fictício. Aí, bom, e aí, um dia, eu falei assim, vou editar a crônica. Aí ela, tá bem. Sabe o que é esse momento para mim? Eu falei, o quê? Ela falou, chorando, parece Tom Jobim e Vinícius. E desde, ela foi embora, claro, mas desde esse dia que essa Thaís, que já está comigo há 9 anos, eu falo, Thaís, vou editar a crônica agora. Ela fala assim, vai, Vini! Eu falo, vai, Tom! Mas é isso. Então eu escrevi esse livro, ditava. E ela foi virando a minha leitora viva, porque eu escrevi a vida do Fernando Pessoa. E eu ditava, né? Capítulo 1, chegada à ilha da Madeira. Capítulo, sei lá. E aí eu editando. Minha avó, não sei o quê. Aí um dia. Aí ela começava, ela faz outras coisas, ela cuida do escritório. Mas entre as coisas que a gente fazia esse livro. Aí um dia ela falou assim para mim assim, Elisa, não quero te pressionar não, mas é hoje que ele volta de Durban, da África do Sul, é hoje que ele volta. Então ela começou, sabe, a ficar... Eu falava, olha, está funcionando, querem saber o próximo capítulo. Então foi muito importante. Eu caí dentro desse livro. Foi uma pesquisa, um livro cheio de fotos, com prefácio do Mia Couto. Tá. Eu soube que existe Maria Prefácio, sabia? Eu não sabia. Aqui deve ter, internacional tem mais força para ter. Porque assim, eu fui saber, porque uma amiga minha falou, Elisa, um prefácio do Mia Couto. Eu falei, não, já conheço Mia Couto há muito tempo. Não pensei que tivesse dado uma de Maria Prefácio. Eu falei, o que é Maria Prefácio? Você não sabe, não? Elas vão para as feiras, são escritoras novinhas que vão para as feiras literárias, aí seduz assim, um escritor, ou uma escritora que também namora mulher, alguma coisa assim, e vai, aí descola um prefácio. Passa uma noite, assim, me contaram isso. Eu achei que tem Maria Chuteira, tem Maria Prefácio. Tadinha. Isso é uma sacanagem com as mulheres. Mas inventaram isso e me contaram, eu passei aqui para frente, mas não falei mais nada. E aí, bom, enfim, brincando com isso, mas agora falando sério, a coisa da escrita. Esse livro começou a tomar meu coração de um modo tal, estou contando a gênese do livro que eu estou lançando hoje, e tomou meu coração, tomou. Falei, gente, eu não consigo fazer outra coisa. Qualquer poema que eu quiser, que o livro é bem poético, e poético no jeito, né? Estou falando de um poeta. Então, quando eu pensava num poema assim, por exemplo, é Manhã Nova. Uma estrela insiste no céu. Isso poderia muito bem ser o começo de um poema meu, mas eu falava assim, como ficou bonito isso, vou começar o capítulo tal do livro. Tudo ia para a boca do romance. Era a primeira vez que eu escrevi um romance. E o romance, você pode escrever também que você quiser. A poesia não tem um pouco de compromisso com a síntese.
Então, falei, vamos embora. Eu tinha o campo aberto para fazer esses 15 capítulos. E aí, eu estava revisando o Parem de Falar Mal da Rotina, tarefa que até hoje eu não terminei, mas vou terminar. O livro é uma nova edição do Parem de Falar Mal da Rotina, e pressionada pelas duas editoras para entregar, porque eu tinha que entregar, tinha prazo para lançar. Aí eu comecei a me achar sem tempo para minha poesia diária. Porque, confirmação, eu escrevo todo dia, ou sempre, pelo menos, porque é um jeito de eu entender o mundo. Um dia me perguntaram, Elisa, você não tem poema ruim, não? Eu falei, claro que eu tenho, só que eu não publico, não sou idiota. Eu jogo fora. Tem poemas horríveis, ainda bem que vocês não viram. Né? Que eu acho, né? Tem também poema publicado que tem gente que não gosta. Mas, assim, é muito... como, enfim, eu preciso escrever. Eu gosto de escrever para entender qualquer coisa. Eu preciso escrever. E aí eu fiquei sem esse lugar. Tudo ia para Fernando Pessoa ou para Parem de Falar Mal da Rotina. Aí eu comecei a escrever escondido de mim. Um livro, botei livro do avesso, que só quem estava no avesso que podia ver. E fazer umas anotações absurdas, não absurdas, mas essa assim, não sei o que lá, do cu, sabe? Coisa que não pode falar, coisa que no avesso pode. E eu acho que é de uma liberdade em se tratando de literatura e de literatura feminina, porque assim, falar de sexualidade, falar o seu pensamento mais cru, a mulher foi muito proibido. Com esse compromisso de ser boa moça. Até uma gargalhada não presta. Ela não presta, você não viu a gargalhada dela? A gargalhada solta. Que é isso? É uma moça? Que escandalosa essa gargalhada. Como se quisesse dizer uma coisa meio misturada também com a sexualidade, sabe? A gente entende assim. Tem uma coisa maldosa nesse julgamento, vocês concordam? Então, a essa escrita solta, eu me sinto assim, para mim, publicar esse livro agora, alguém está filmando isso tudo que eu estou falando? Tá, que bom. Publicar esse livro agora, porque depois eu quero assistir. Porque tem coisa que eu nunca falei, né? Primeira vez que eu estou lançando o livro, claro, estou lançando. Mas, assim, publicar esse livro agora, para mim, parece muito com poder morar agora em Copacabana. Vocês não são do Rio, mas conhecem todo mundo já ouviu falar em Copacabana, né? Eu me lembro que eu estava na Croácia, em algum lugar assim, aí o cara falou assim, Rio de Janeiro, eu falei, aonde você mora? Rio de Janeiro, Copacabana. A pessoa sabe, Croácia, fala, sabe, Copacabana é uma palavra muito mundial. Eu estou morando há 6 meses em Copacabana. Eu morava em outro lugar, no Rio de Janeiro mesmo, na Lagoa. Eu mudei para lá. Agora, aí quando eu fui comprar umas madeiras para o meu apartamento, umas prateleiras, numa serraria, eu encontrei um cara. Falei, Elisa, lembra de mim? Eu falei assim, acho que lembro. Eu estofava naquele prédio que você morou em Copacabana há 30 anos atrás. Ele tem razão. Aí eu falei assim, eu lembrava dele, você estofou uma almofada comigo? Pois é, Elisa, eu te acompanho, que orgulho que eu tenho de você, eu achava tão bonito você lá, com aquele seu filhinho, sabe? Um dia até você entrou assim, porque o prédio foi em 1991, eu morei lá, não sei quantos anos tem, mas assim, era a época do Collor, e eu estava tudo muito ruim, e aí esse prédio era um prédio que era comercial e residencial. E aí ele disse que ele me contou isso agora, né? Ele falou assim, aí um dia você estava entrando com seu filhinho e um cara falou assim, eu falei, admiro muito essa moça, veio do Espírito Santo para ser atriz aqui, estudar para ser atriz. E aí o cara falou assim, puta, rapaz. Aí ele falou assim, não, eu sempre vejo ela com o filhinho dela, leva o menino para a escola, nem sabe quem é o pai, é puta, deixa de ser bobo. Que isso, não, ela é jornalista, ela falou que você viu o diploma? É puta.
Elas vêm lá para ser puta aqui. Não, sem enganado, mora ela, uma amiga dela que também é de Vitória, veio. É puta também, pode ter certeza. E aí, eu escrevi uma crônica, está lá no meu Insta e no Face também, chama Copacabana Te Engana, quem quiser ler. Então, mas aí o que aconteceu é que eu saí dessa conversa nossa muito reflexiva sobre como eu me lembro, o quanto me espantou e o quanto eu soube logo que eu tinha que ir logo embora daquele lugar. Eu não podia morar em Copacabana quando eu cheguei no Rio, novinha. Morar em Copacabana e ser bonita e ser negra era igualzinha a ser puta. Era uma semiologia, uma compreensão. Então você falava assim, estava conversando bem com pessoas, mora onde? Mora em Copacabana. Entendi. E eu custava entender, porque como eu não sou carioca, eu não entendia, aquilo não estava no meu imaginário. Depois comecei a sacar, porque você andava, era uma coisa horrível. Era uma coisa horrível, é uma coisa horrível. Por isso que do ponto de vista da literatura, tudo que está acontecendo agora é muito novo, mas vou chegar lá. Então, aí eu fiquei me lembrando que eu fui numa festa, eu morei só 1 ano lá. Eu fui numa festa, um cara conversando comigo, o cara era economista, sei lá. E você faz o quê? Eu falei, eu estou estudando para me formar em atriz. Aí ele falou assim, ah, é? Poxa, você é bonito, você mora onde? Moro em Copacabana. Sabe que eu estou pensando em fazer uma festa lá em casa? Você podia chamar as suas amigas que moram com você. Que amigas que moram comigo? Elas todas lá. O homem me viu numa kitnet com um monte de puta. Você entende? É esse a trajetória de uma mulher negra numa sociedade racista é totalmente diferente da mulher branca. Por isso que a literatura, o tal do lugar de fala, é isso. É isso. Apesar de ter muitas putas, as putas adoram ser louras, é difícil você confundir uma loura com uma puta assim, sabe? Eu fui casada 2 vezes com médicos, cada hora numa época, cada um numa época. E as pessoas chegavam na minha casa, doutor fulano está? Eu falava, não. Pô, então chama a mulher dele para mim. Nunca podia ser eu. E não há o benefício da dúvida. Então é muito importante essa literatura de agora. Eu quero dizer com tudo isso que agora eu posso morar em Copacabana. E a menina, a puta que morava comigo, era Viviane Mosé. Capixaba, de Vitória, somos amigas. Viemos juntas, praticamente. Ela depois veio morar comigo. Então, assim, é muito sério. Como é que eu devo ter perdido vários trabalhos, porque a pessoa olhava, puta, ainda mais eu que sempre gostei de calça justa, de roupa curta. Agora, escrever essa literatura que tem aqui, livre, para mim, essa Edith começou a se mostrar o pensamento de Edith, livro do avesso, o pensamento de Edith. Ela começou a se mostrar para mim como uma mulher que ouvia muitas vozes, tem uma voz dentro dela e outra voz, as vozes das mulheres todas. E eu entrei numa de não censurá-la. Agora eu posso, se eu estivesse começando a minha carreira, esse é meu 18º livro, então se eu estivesse começando as coisas iam ficar difíceis para mim, mais difíceis do que já são, né? Então, assim, é uma libertação, porque por muito tempo, Virginia Woolf, por exemplo, teve que estudar vestida de homem. Por muito tempo a mulher não escrevia. Quem escrevia pelas mulheres eram os homens, Madame Bovary, não sei o que lá, mil livros importantíssimos para a literatura universal, falando da mulher do ponto de vista do homem. Uma coisa perigosíssima. Por exemplo, do ponto de vista da lei, só para dar um exemplo, que um pensamento masculino pode ser na nossa história.
E olha que eu sou muito fã dos homens. Eu falo para vocês porque eu estou achando que vocês também concordam com o que eu estou falando, os homens que estão aqui presentes. Aliás, eu acho que todos os homens deviam falar assim, olha, eu não eu sou contra, deixar claro, eu sou contra o feminicídio, para a gente não confundir vocês com os outros, que é puxado, hein? Queima muito filme, né? Então, eu me perco nas minhas curvas. Como é que é o negócio? A lei, ótimo, ai que bom, plateia atenta. A lei é o seguinte, quem é que vai ter a ideia de fazer uma lei assim? Até 10 anos atrás era possível, era normal no Brasil. Ou menos. A mulher que foi estuprada, o homem que estuprar uma mulher, se casar com ela, está livre da pena. Eu duvido que a mulher criasse uma lei dessa. Pelo amor de Deus. É porque não foi ela que foi estuprada. Claro que tinha essa lei. Sim, tinha essa lei. Não se ele casar com ela. Pelo amor de Deus, casar com quem me violentou. Dormindo lá. Puta que pariu, que ideia é essa? Eu penso nessas barbaridades transportadas para a literatura. Né? E depois a mulher começa a escrever, mas qual mulher? A branca. Sabe? Porque a mulher branca tem outra trajetória. A experiência daquele corpo na sociedade racista trata a mulher branca diferente. Por isso que muita gente não entende, amigos meus, mesmo com essa matança da polícia no Rio de Janeiro, sempre matando os pretos, em qualquer lugar do Brasil, as pessoas não entendem, elas torcem pela polícia, porque a polícia não prende um homem branco por nada. Sabe, é muito difícil. Então, toda mãe de um menino preto fala, meu filho, não corre, sabe essa CPF de cor, sabe? Não corre! Porque você é preto, está correndo, você é ladrão. Então é importantíssimo quando você vê uma literatura desse cara. É outro lugar de ver o mundo. E quebra a vidraça da Casa Grande. Esse meu livro não é um livro panfletário, sabe assim, abaixa a ditadura, não. Mas é um livro do pensamento da Edith. Eu vou ler umas coisas que eu marquei, tá? Pode? Tá chato? Ninguém me pediu nenhum conselho, mas eu vou dar. A melhor coisa que a gente pode fazer, o lugar mais seguro que existe, é a casa da nossa identidade. Essa consciência fez eu acabar com o ciúme. Eu não sou ciumenta. Nunca fui muito, mas eu não sou. Eu entendi o negócio. Se a pessoa me quiser, a mim, só tem eu. Do jeito assim que eu sou, só eu. Se quiser eu, só tem eu. A pessoa ficou com outra pessoa. Sim, mas não ela ficou com outra pessoa, mas assim, não encontrou eu na outra pessoa. Não me encontrou lá. Né? Então é muito específico o ser humano. Não está fazendo com ela o que fez comigo, porque entre nós a onda é única. E isso acontece, eu dou esse exemplo porque eu sei que é uma experiência de todo mundo. Mas eu acho que isso da gente ser o que a gente é o lugar mais seguro. A gente se atrapalha muito querendo ser o outro. Uma empreitada que não dá certo. Tem gente que chega no palco e fica todo... E a plateia também fica dura. Tem gente com medo, a pessoa fica com medo de tossir e estragar tudo. Principalmente em leitura de tese. Apresentação. Hoje eu estou contra a tese, tadinhos. Conheço umas ótimas. Olha, vamos lá. Contei para a história de Dr. Cosme para Josefine e ela me criticou com aquele nariz branco e fino dela. Edith, mas para Dr. Cosme, é porque assim, são vários pensamentos, cada um com número. Historinhas.
É, Edith, mas para doutor Cosme mexer com você na rua, você só podia estar com aquele shortinho, aquele seu shortinho beira-cu que você gosta, Edith. Tava, não tava? Fiquei em silêncio, me deu uma raiva dela, mas uma raiva para além das cores, para além das etnias. Não era uma coisa preta com raiva da coisa branca, não. Me deu raiva da cara dela, azeda, me olhando com aquele olhar de reprovação. Você besta, Zefine! Eu tava de saia comprida até o chão. É, mas transparente, né? Ah, e danou a rir. Josefine é linda. Parece aquelas atrizes dos anos 20. Tem uma cara incrível de santa, mas sempre foi muito fogosa. E os homens gostam dela. Parece uma delicada Nossa Senhora, mas é safada. Josefine Del Mar, cantora de ópera. Viveu muito tempo na Espanha e aqui continua a cantar. Josefine é uma estrela erudita, mas nunca prestou. Eu gosto demais dela. Somos como irmãs. Ela é branca, mas você precisa ver, é uma pessoa maravilhosa. Eu marquei um monte de coisa. A história anterior é essa, peraí. Eu não sabia que estava tão perto, senão eu tinha lido antes. Quando eu morava no Juá, não teve diferença nenhuma de Vila Isabel, porque sempre acontece de eu ter um admirador que é da Redondeza, o vizinho da cobertura era doido por mim, casado, e chifrava a esposa, hein? Bonita, minha vizinha também, é claro. Mas ele não me olhava quando estava bom, não. Só quando bebia um pouco. Disparava, soltava o tarado dele lá, sei lá. Um dia me encontrou na cabeça da rua, era noite nova, começo da noite, e ele voltando todo bêbado já, discretamente cambaleante, senti os passos atrás de mim. É, Ditinha, que bagagem, que bagagem. Tudo bem, doutor Cosme? Tu me enlouquece. Mas eu sou um condenado, né? O casado é um prisioneiro. O casado é um filho da puta de um prisioneiro, um presidiário da algema do amor. E começou a chorar. Fiquei com pena dele. Nem deixei ele saber que mesmo que ele fosse solteiro, eu não casava com ele nada. Um dia a lavanderia trocou nossas encomendas, nossas trouxas, e eu vi tudo. E eu vi. Tudo dele é do Fluminense. Chega a enjoar. Cueca, camiseta, mochila, uma camisa de bater, gravata, tipóia, meia, tudo temático. Um homem só menino, sem aquilo que faz a gente querer ele macho. O menino do homem deve só enfeitar ele, mas não pode dominar, senão fica chato para viver no mundo adulto com uma fêmea ao lado que mãe dele não quer ser. Doutor Cosme andando meio torto, a tarde ardendo no Juá, tudo podia ser sertão, e eu muito calma para desesperar, fui sentindo a vida, que saí rebolando e deixei doutor Cosme com a história dele para lá. Achei que eu me preocupo mais com ele do que ele com ele, não tá nem aí. Ah, quer saber? Ele nem me pegava nada. Coitado do doutor Cosme, a gente vê, é homem sem energia, deve demorar a incendiar. Eu sou só a sua fantasia que precisa existir para amanhã ele nem lembrar. É fantasia de gente que vive dentro da cadeia. É um jeito colorido de preso sonhar. Ai, que bom! É a primeira vez que está saindo de casa. Estou gostando que vocês estejam gostando. Deixa eu ver um que tenha... Eu gosto muito quando tem a voz. Tá bom. É esse aqui. Ai, desculpa. Vou ler esses dois aqui. Gosto de lírio. De lírio trago... Eu leio os dois, depois vocês aplaudem se vocês gostarem, tá? Gosto de lírio. De lírio trago muitos momentos bons. Ele balança meu galho na hora da coisa, sabe? Mas eu queria que ele tivesse um caderno desse e que me mostrasse agora para eu saber o que ele entende dos mistérios dele, do ponto de vista dele. A princípio, ele não é de fácil decifração, não. Dá trabalho, mas me atrai. Quando pela primeira vez me chamou bem assim, minha vida, fiquei doidinha por dentro. Eu gosto quando o lírio fala assim, quando não é só da boca para fora. É calado e fala muito da boca para dentro. E às vezes se perde.
porque às vezes ele solta o discurso da boca feito cavalo sem sela e deixa o bicho correndo solto, fazendo umas associações livres. Escuto e fico só olhando. Eu vejo o discurso dele descarrilhar. Fico sem graça de ficar pontuando, organizando, tentando mexer na edição da narrativa alheia. Eu tenho esse direito. Cada um campeia a sua manada, de verbos a seu modo. Eu fico vendo tudo, não falo nada. E tenho que assistir, às vezes, o trem dele descarrilhando, sozinho. Eu sabia que ia acontecer, mas fico com pena e sem jeito de falar. Depois ele vai para o jardim, se mimetiza entre avencas e samambaias, se concentra na fumaça que faz, e lá pelo olhar que vejo, parece que ele vê uma cordilheira. Lírio é um homem que gosta de ficar quieto no seu canto por uns tempos. Ai, ai, Ditinha, Ditinha, deixa os outros, que besteira, o que você tem com isso? Vai cuidar da sua vida? Me diz, Ditinha, sua vida está certa? Para de reparar na vida dos outros. Ouço essas vozes, ralham desde longe comigo. Acho que é o eco da infância. Da minha avó, herdei uma voz que escuto e que ainda briga comigo. Da minha mãe, herdei vozes que escuto, atendo e canto. E fofoco também. Quando Clarice ficou falando que estava viciada no crucifixo, que tudo começava na reza, eu achei muito estranho. Achei perverso. E a freira Violeta descobriu tudo porque percebeu que o crucifixo do quarto de Clarice não estava na mesma posição. Estava meio torto, desalinhado, com a cabeceira como se colocado às pressas de volta na parede. Dizem que irmã Violeta foi consertar e sentiu um cheiro de buceta que vinha dele. Ah, pra quê? Irmã Violeta saiu de si e foi o fim da carreira de Clarice ali dentro. Ah, que eu esqueci de dizer, isso tudo era no convento. Clarice era noviça, novata, e não queria ser freira. Estava só desiludida de amor. E concordou quando o pai sugeriu, achou que ia ser bom fugir para os braços do Senhor. Mas eu sempre achei que Clarice tinha fogo demais para ser santa. Só sei que se irmã Violeta, tadinha, sentiu o cheiro do crucifixo, é de se concluir que ela talvez conhecesse o método. Afinal, ela também foi sozinha, foi noviça, e talvez um dia tivesse pedido a Deus que isso não fosse pecado. Tadinha. Quando ela chegar ao céu e descobrir que não era pecado, vai ficar puta. Penso essas coisas no meio do dia. Por que eu penso essas coisas no meio do dia? Mas isso é aqui, é para dentro, escrito nas costas do meu papel de pão. É manhã nova, escuto-a, o pão sou eu. Ai, que bom! Obrigada! Essa Edith não presta. Eu adoro esse aqui. Tem uns pequenininhos, esse é um. Fui infiel com Vitor ontem de novo, sem pena. Fui infiel e ainda repeti. Tome, tome, tome. Que isso? Ele me perguntou. E eu disse, é chifre, é chifre, é chifre. Simples assim. Eu fui uma que não me espantei quando o bairro todo de Sotema ficou sabendo que Ibsen e Bambino eram namorados, e não tio e sobrinho. Todo mundo ficou falando que ninguém esperava isso do Ibsen. O pessoal chamava de Frei Ibsen, que ele foi padre, sabe? Ainda era padre quando chegou com esse sobrinho do interior, sobrinho lá de Venda Nova. E o pai pegou o menino com Franjinha. Franjinha era o nome do carneiro de estimação da família. Mas era o carneiro que comia ele. Parece que o bicho estimava muito o garoto. O resultado é que... Estou adorando o livro. Mas... O resultado é que o menino veio para a cidade para o padre acabar de dar jeito nele. E quem sabe transformá-lo num pároco também. Eu sei dizer que viram pela janela os dois dançando juntinho. O Ibsen com uma túnica branca, rostinhos colados, e Alcione cantando Nem Morta na vitrola. Era de madrugada. Ai, não sei por que tanto rebuliço com uma cena de amor. Se padre Ibsen não tivesse nunca largado a batina, eu também criticava por causa da hipocrisia. Mas o homem deixou esse hábito há mais de 2 anos e vem desde então se dedicando a outros. Eu não concordo com essa patrulha. Por que que vale mais um homem que
come 200 mulheres, não ama ninguém, só ele mesmo, do que aquele que ama um outro homem. O homo-amor é menos? Quanta injustiça da moral coletiva, sempre vigiando o peru e o cu dos outros. Fiquei imaginando eles ali, tomando aquele vinho, Padre Ibsen tomando no cu quietinho. Se era para ser pecado, para que Deus ia inventar? Não está vendo logo? Aí sim, quem dera que pudesse ser o prazer da culpa. Repara bem, o flagrado é só um outro que foi pego executando o seu desejo verdadeiro, o seu desejo oculto, igual a mim, igual a você. Então, obrigada. A Edith é uma... eu gosto disso nela. Então ela não fala, não façam, ela não faz discurso. Ela só observa com esse pensamento, eu adoro o pensamento dela. Porque vai... Eu gosto de... Peraí. Eu marco tanta coisa. Não, isso eu não vou poder ler, não, que isso é muito indecente. Isso é para vender o livro. Peraí. Hoje, quando botei mais cedo a cabeça dentro da touca elétrica para nutrir os cabelos, concordei com alguns homens quando dizem que a gente é maluca. Como a tomada era curta, deitei na cama e liguei o fio da touca na eletricidade. Liguei também a televisão para me distrair enquanto esquentava. Veio vindo um quentinho bom na cabeça, o creme hidratante entrando nas cutículas, penetrando. Tenho pena dos fios. Os fios crespos são mais sensíveis à secura desse tempo doido. O cabelo arma e cada fio parece que jamais fugirá à luta. Liguei meu pensamento também. Começaram a surgir dentro dele passeatas, manifestações, milhares de neurônios fazem exigências. Eu sei que isso quer dizer mudança. Que responsa. Sou a presidente de minha nação e devo responder ao povo sem me perder de mim. Se ao menos houvesse um papa preto para olhar por mim, acalmar minha mente. Se ao menos aquela mãe de santo estivesse viva e eu pudesse tomar um banho daquelas ervas dela, que num serviço só, sem ter que ligar na tomada nem nada, amaciam os cabelos e ainda dão uma saravada na gente. Ah, perdoa qualquer coisa. São palavras de alguém com a cabeça quente. Deixa eu ver mais. Eu tinha um que eu queria tanto ler para vocês. Ah, isso é bom. Meu coração ficou mais calmo desde que soube que Dona Delícia casou com seu Constantino. Passou ela satisfeita com os quadris de mulher que a gente vê. Rebolaram a noite inteira. Delícia queria que não parasse nunca, que fosse aquele fogo constante com o nome dele, Constantino. Mal começo a pensar nisso, já vem a voz. Edith, você não tem um tanque de roupa para lavar, não? O que você tem com isso? E hoje acho que a voz tem razão. Oh, meu pai, por que um naco da felicidade alheia me dá isso? Me provoca esse alívio instantâneo e efêmero no peito. Sou um mendigo batendo na porta da paz mundial. Por isso, tanta felicidade boba posso obter só de ver o abraço no fim do gozo de um casal numa cama matrimonial. É uma cena corriqueira, aparentemente óbvia. Porém, sobre tal obviedade, nem sempre dorme uma dupla de amor. Não. Duas pessoas estendidas numa cama podem não estar entendidas nela. E isso de vez em quando pode acontecer. É pipoca. Isso de vez em quando pode acontecer. Mas quando os estendidos não formam um laço, quando isso vira sem importância, mesmo com toda a parafernália dos nomes das coisas, aqueles que dormem ali não constituem um casal. Sem cumplicidade, não são nenhuma dupla. O que se vê é só um par de sozinhos. Isso pode ser fatal. Adoro isso. Foi a mãe de Horizontina mesmo que me contou. Edith,
Gente, você acredita que Marinês, cabeleireira, teve o desplante de dizer pra mim, na minha cara, que a minha filha fumava maconha? Ah, pra quê? Voei pra casa na hora e falei, filha minha horizontina, amor da minha vida, motivo da minha existência, quero saber se o que Marinês falou é verdade. Você é uma filha maravilhosa, tudo que uma mãe pediu a Deus. Se for verdade, eu quero experimentar esse negócio. Edith, você não vai acreditar. A minha filha, toda bonita como ela é, levantou calma da cama, foi até a estantezinha dela, abriu a gaveta e veio fazendo um cigarro, sorrindo para mim como um anjo. É verdade, mãe, vamos fumar? A senhora vai gostar, eu acho. Eu que já fumava cigarro, pensei, sou experiente. Aí, Dite, eu não pestanejei, botei a boca no pito e traguei fundo como minha filha mandou. Fiz 1, 2, 3, 6 vezes. O negócio não fazia nada. Fiquei ali com a horizontina, esperando fazer efeito. Diz que a pessoa fica doida, fiquei esperando. Só que eu não podia esperar muito porque o tanque de roupa estava me chamando. Mas para isso, tinha que antes ir aos supermercados, comprar sabão em pó. Vai sim, mãe. O supermercado é aqui do lado e a senhora aproveita para curtir a onda. Falou isso, deu uma risadinha e saiu cantando toda desafinada. Tão bonitinha, minha horizontina desafinada. É como um pássaro que não sabe que voa com a asa um pouquinho torta. Não importa, ela quer voar. Minha filha é uma boa ave. Voltei das compras 1 hora depois. Perambulei nas ruas dos minutos dentro da hora. Entrei em casa apavorada, rindo e atravessando o corredor. Já fui dizendo, filha de Deus, eu não quero mais saber desse negócio não, gente. Você acredita que eu cheguei lá e achei a moça do caixa tão engraçada? Nunca tinha pensado nisso, reparado nisso. Achei as perninhas tão fininhas que ela ficou parecendo uma ema com aquele peitão. Ritinha do caixa sempre foi tão normal para mim. Hoje ela parecia até atriz daquele filme do Almodóvar que você gosta, minha filha. Fiquei com uma vergonha dela. Tá rindo de quê, dona Anice? Tá debochando de mim? E cadê que eu parava de rir para explicar, minha filha? Que vergonha. Paguei rindo, vim andando rindo pela rua, ninguém entendeu nada. Fiquei pensando, Edith, será que a polícia não tem outra coisa para fazer, não? Ficar correndo atrás de uma coisa que a gente fuma e ri, parece errado perseguir a alegria. Pô, se todo maconheiro comprar esse livro, esgotadas as edições todas. Olha, pouca coisa no livro aqui é inventada. Essa, por exemplo, não é. Uma história que me contaram e eu achei muito. E tive essa mesma reação de vocês. Assim, tipo, ó, se for verdade, eu quero experimentar. Nunca imaginei que ela fosse falar isso. Acho que acabou, né? Não vou ler o livro todo. Pra gente bater uma conversinha também. Peraí, deixa eu ver se eu, tem um. Tem um que eu queria ler do Mandela. Ai, peraí, posso procurar um pouquinho? Ninguém vai falar quanto tempo que eu tenho, não, para não sofrer. Daqui 10 minutos a gente vai abrir para perguntas. E aí. Não. Um pouco quis, quando eu era criança. A gente não entende as coisas quando é criança. Eu me lembro de como é que a sexualidade ronda a casa, na minha infância, que a gente tinha menos acesso às coisas, e você não sabe o que é. Eu me lembro da minha mãe, com uma grande amiga dela, batendo bolo à tarde, assim. Aí, dá um colher de pau aí, essa tá boa para você? E eu não entendia, não achava graça nenhuma. Então, assim, tem uma sacanagem feminina que eu acho que por causa do moralismo, isso ficou entre as mulheres. Mas a sacanagem feminina é puxada, eu vou avisando. Não é? Vocês pensam, as mulheres também? Então, essa é uma cena.
Fiquei boba de ver a clara em neve que a Horizontina sabe bater. Nossa Senhora, antigamente eu pensava que só minha mãe batia uma clara de neve assim, exemplar. E conheço quem bata ovos bem, hein? Mas quando vi a agilidade harmônica de Horizontina, me surpreendi. A percussão do garfo na tigela, batendo dentro do tempo. Uma coisa artesanal e bela. Horizontina ri. Ah, comigo não tem arno certo não, minha filha. Quero saber de arno, não. Eu gosto mesmo é de bater na mão. Gosto de tudo. Escolher os ovos, quebrá-los na beirinha da pia com uma batida só, sem deixar cair um pingo de clara nessa hora. Escolha a distância e abra em duas partes o pequeno objeto que Colombo botou em pé não sei como. Se bem que eu não sou galinha nem descobridora de Américas e já botei ovo em pé também lá em Macapá, no Marco Zero. Mas agora, Edith, que já passou, eu vou falar. Não foi Marco Zero nada. Eu calcei o ovo nos quadradinhos dos paralelepípedos, num daqueles buraquinhos. É a precisão do vão. Ninguém viu. Enganei os bobos na casca do ovo. Mas gosto que você aprecie, Edith. Eu gosto de você. Você sabe valorizar coisas pequenas, eu acho. Sempre me chamam para bater ovo na casa dos outros, mas nunca ninguém elogiou assim. Muito obrigada, Edith. Ah, besteira sua, Horizontina, que obrigada nada. Onde já se viu isso? Alguém que bate uma clara em neve a ponto de dar para cortar com a faca, de tão consistente. Isso é um dom. Do nada, Julieta atravessa a cena e diz: ela bate tão depressa que deve ser boa para bater punheta. Rimos as três. Ninguém imagina que mulher fale tanta sacanagem assim entre elas. Eu acho a sacanagem da mulher de uma propriedade. É alguém que fala de dentro de casa. A mulher é uma casa. Éramos 3 casas ali. Horizontina, Edith e Julieta, que falou tudo sem parar de esfregar o chão. Horizontina virou a mistura no tacho, se dobrou toda levantando a bunda para introduzi-lo ao forno e falou: engraçado, eu não estava nem pensando nisso quando bati as claras, mas quando misturei a única gema ao todo, ouvi de novo as palavras de Julieta e comecei a lembrar do Guzmão. Ai, Guzmão, Guzmão. É verão. As cigarras já começaram a desempenhar seu desespero, sua antagonia. Agora, quem vai me explicar o que é antagonia? Eu escrevi sem pensar. Queria me referir a uma contrariedade, uma oposição, não uma agonia anta, como parece. As cigarras com aquelas asas grinaldas parecem umas noivas, já reparou? É noiva inseto, primas das lavadeiras. Fico pensando, por que é que eu escrevo tanta palavra assim? Dizem que as mulheres dispõem de 6... Descobri um erro de português no meu livro. Puta que pariu. Dizem que as mulheres dispõem de 6.000 palavras. Vou pedir errata. De 6.000 palavras para dizer. Isso me quebra. De 6.000 palavras para dizer por dia. Não dispensa. Na dispensa do subjetivo feminino, há 6 grupos de 1.000 palavras para serem ditas por dia. Não é mole, não. Muitos casais héteros, outro erro, se separam por causa disso, sem saber o que o cientista falou, porque o homem só tem 2.000 palavras para dizer por dia em geral. O cara chega em casa, cansado, senta na poltrona para ver televisão ou ler um livro, querendo o descanso dos justos. A mulher chega também e começa a falar. Ela fala 50, 100 palavras por frase. Hoje foi aniversário de Marietinha e todo mundo na repartição fez festa surpresa para ela. Ficou feliz, ganhou vestido, sapato, agenda do ano novo, lenço de pescoço de seda, perfume bom, umas bijuterias maravilhosas, parecendo joias. Olha, parecia joia, Bento. Marietinha ganhou, foi coisa. Ela é carismática, todo mundo gosta dela lá. Dá vontade de presenteá-la. A gente vê que a pessoa é toda trabalhada na bondade. Ainda dançamos, hein? Dançamos. Lá mesmo no escritório, no som de Cecília. Que ótimo, respondeu Bento. Bento responde monossilábico e ela ainda reclama. Você é um homem chato. A gente fala, conta uma coisa engraçada, animada, e você só fala, bacana, que ótimo. Ai... Só sei dizer que os casais se separam porque de noite para ele ainda faltam umas 2.000 palavras para dizer. Ela só gastou 4.000 no dia, enquanto ele já falou tudo que tinha. Que situação, tudo é tão matemático. A cigarra canta lá fora, eu estou sem marido para dizer palavra.
mas no meu avesso não tem limite, meu avesso me escuta sem cansar. Peraí, vou achar meu Mandela. Eu adoro. Tem mais um de sacanagem, pode? Diamantina, se você quiser que Sócrates se apaixone por você, para sempre eu tenho uma ideia. Qual, dona Edith? É muito simples. Coa o café na calcinha e dá para ele beber. Se estiver menstruada, melhor ainda. Café tira o cheiro e o gosto dele prevalece. A senhora tá doida, Deus me livre. Já não basta o Tunico atrás de mim até hoje? Eu não gosto do homem, cadê que ele me esquece? Cria o filho, dá pensão direitinho, cria o filho dele, dá pensão direitinho, mas ele, homem e mulher, nunca mais. Perdi o gosto. Já tive 2 homens depois dele, 4 filhos, e o pobre do Tunico não para de me ciscar. É, Diamantina, sai mulher e entra mulher na minha vida e não adianta. Meu coração espera você, só quer você, só pensa em você. Tunico, você não está vendo que eu estou gorda? Eu disse para ele, me esquece. Você não está gorda, você está aconchegante, mulher. Mulher tem que ter o que pegar. Sabe por que, dona Edith, que Tunico é assim, homem bobo comigo? Porque eu fiz o feitiço do bife. Do bife, esse eu não conheço. E é muito simples, tempera o bife normal, mas antes de temperar a gente esfrega ele na buceta de um lado e de outro. Serve qualquer carne, mas para Tunico eu fiz de patinho. E aí você põe alho, pimenta do reino, o que quiser e frita. Tunico gostou tanto que quis repetir e vai para 12 anos que o homem anda atrás de mim. Fiquei olhando para Diamantina, seu sorriso branco na cara preta, ela é bonita, boa mãe, mas não sabia que era feiticeira de preparar a superstição de bife passado em buceta, não. Fiquei impressionado e perguntei, se você não quer mais ele, não tem como desmanchar o feitiço, não, do Tunico, para libertar ele? Fiquei com pena dele. Tem sim, uma amiga minha tem que contar para ele, não pode ser eu. Eu conto, se você quiser, Diamantino. É melhor não, dona Edith. Diz que às vezes o mensageiro, ou seja, quem vai contar o segredo do feitiço para o enfeitiçado, recebe a carga toda para ele. Vai que eu me livro do Tunico e ele não larga mais a senhora. Então é melhor não, Diamantina. É melhor você não fazer nada de macumba para Sócrates se apaixonar, não. Vamos no tradicional. Dá só esse sorriso seu para ele, brilhante, sincero, aberto e voluptuoso. Dá só esse sorriso. Não tem feitiço maior. Olha, eu não consigo achar meu Mandelinha. Que pena. Eu sei que começa, Nelson Mandela morreu. É. Bom, eu acho que pode começar as perguntas. Estão indo, né? Mas é que eu não... Você vai? Não, você vai procurar para mim? Não, o que você falou? Ah, tá, pode perguntar. Falar? Oi, Elisa. Oi. Boa tarde. Oi, boa tarde, querida. Oi. Eu queria que você falasse sobre a sua espiritualidade ou religiosidade. Espera um pouquinho. Eu sei, eu tô ouvindo ela, eu quero saber o que eu tô falando lá. Não, tudo bem, pode ir. Vai, querida. Então, queria que você falasse um pouco sobre a sua espiritualidade ou religiosidade, como isso aparece no seu trabalho como escritora, atriz e cantora. É uma formação, apesar de eu ter tido uma formação católica, estudei em colégio de freira sempre, desde pequeno, você vê que não adiantou nada. Incrível. Fizeram o que puderam. Mas então eu sempre tive educação católica na minha casa.
Mas tem uma cultura que banha a casa. Minha avó Elisa Lucinda separava tachos e tachos de água de chuva para lavar o rosto com pétala de rosa branca. E tinha erva de banho e erva de não sei o que lá. Isso é cultura. E disso você é uma ancestralidade. No dia que meu irmão morreu, há 15 dias, é uma lâmina falar, meu irmão morreu. E então eu dei um banho de manjericão nele, né? Morreu em casa e tal, de câncer. Mas assim, eu dei aquele banho, sabe? Intuitivamente, nem sabia que era o último dia da vida dele, mas ele estava muito levinho do lado das pessoas que amava. A gente fez uma morte humanizada, como se chama, né? Era irreversível, um câncer na cabeça, perdendo todos os comandos. Então morreu em casa, entre os seus. Não teve tempo de falar que não queria ser entubado. Então eu pude fazer aquilo. Como é seu nome? Roberta. Eu pude fazer aquilo. Quando eu encontrei a religião, eu não tenho muito comportamento para religião, sabe? Nenhuma. Eu estive, por exemplo, agora em Santiago de Compostela, eu fui para um festival de poesia, e as pessoas perguntaram, você fez o caminho? Eu falei, não tenho comportamento, gente, para fazer o caminho. Eu não tenho comportamento para ser peregrino, ficar quietinho, sabe? Então, é um tipo de gente. Então, mas quando eu encontrei a religião do candomblé e da Umbanda, eu achei tão parecida comigo, sabe? Eu falei, eu entendi, reconheci. Não tem nenhum moralismo. A Yansan, ninguém é virgem. Ninguém é virgem. Todo mundo pode namorar um monte de gente. Tudo do jeito que eu gosto. A santidade não tem a ver com não sexualidade. Não precisa não ter sexo para ser santo. Porque é muito doido, né? A humanidade só existe por causa da trepada, que é a coisa mais censurada na sociedade. E o pior, botam a sexualidade para o diabo. Se eu fosse Deus, eu ia ficar puto. Pô, eu tenho uma ideia maravilhosa dessa. Entende? Botar as duas pessoas sim entrando, tendo um gozo máximo e gerando outro ser. Isso é do diabo, essa parte que é boa do diabo. Eu acho ruim do ponto de vista da mídia católica. Isso não é bom. Isso expulsou muitos amantes das igrejas, né? Então, quando eu fui criado na igreja católica, até que um dia eu pensei assim, gente, eu tinha uns 15 anos, alguém comeu Maria. Veio essa frase na minha cabeça de uma menina de 15 anos, virgem. Como você conclui? Eu falei, por que isso? Hoje, se alguém me contar... Hoje, uma mulher chegar para um cara e falar assim, como é seu nome? Anderson, você estava trabalhando, veio aqui um anjo, falou que eu vou ter um filho de Deus, mas não vai ter transa nenhuma, não vai ser através de uma pomba. Toda a história é mitologia. Mitologia, não estou desrespeitando. Isso é mitologia. Aliás, tem que aprender a ouvir isso. Num país onde se queima terreiros, tem que aprender a ouvir uma crítica. Uma fé pode, a boa fé, a forte fé pode ser posta à prova. Se eu fosse católica, eu fazia esse tipo de inquietudes, né? Eu proporia isso, né? E é uma igreja que tem que se rever muito, um monte de coisa tem aí nesse negócio. Não tinha freira branca, eu era a única negra daquele colégio de freira, tudo isso estava na minha coisa. Então, quando eu pensei isso, que Maria tinha ficado com alguém, e que não era José. Mas isso não podia diminuir nada a existência do Jesus, que era um revolucionário, que deve não entender nada, como é que em nome dele se mata, em nome dele se angaria dinheiro.
Não era isso que ele estava falando, não. Então tudo isso me afastou da igreja, achei hipócrita. Negócio do coroinha também. Meu pai dizia, não quero filho meu coroinha. Eu não entendia. Que já era um pacto a igreja se viciou muito menino por muito tempo. Então, quando eu saquei aquele negócio, eu fui embora. E aí fui mais tarde, quando eu fui entender que era que o rio é Oxum, que Iemanjá é o mar, aquilo deu conta da minha inquietude, porque eu tenho consciência de que nós inventamos Deus. Esse Deus sentado num trono, céu, com gente boa de um lado e inferno do outro, isso tudo é muito infantil. É um pensamento infantil. Mas eu tenho essa consciência. Mas eu preciso dele para me dar o meu limite de bondade. Sabe, Deus me ajuda a ser boa, a ser bom, a pensar no outro. Une nosso sentido de coletividade. Eu preciso de Deus para não me achar o máximo, para não me achar superior ao outro, porque eu tenho mais dinheiro que o outro, porque eu sou famosa, para não cair nas tumbas da glória, como diz o Fito Paz, sabe? E eu estou falando isso em todos os meios. Estou falando de gente tem, sabe, tem esse tipo de, né, riqueza, nariz em pé. E a igreja, a Umbanda, e se dança, né? Se dança para comemorar, se dança para rezar, se come, tem uma fartura, né? Era o oposto do que eu pensava quando eu era criança. Eu falava assim, mamãe, por que a hóstia do padre é maior? Para, Elisa, para. Mamãe, a hóstia dele é maior do que a nossa, que era do padre é imensa. E no candomblé não tem isso. Enfim, eu tenho uma identidade ideológica. Acho que é uma mitologia ecológica. Quem é filho de Iemanjá não destrói o mar. Quem é filho de Oxum não destrói o rio. Quem é filho de Oxóssi não destrói a mata. Falta o ensino dessa mitologia negra na escola. Ai, que bonitinho que você é. 23. Não! Não, é porque esse aqui é outra coisa. Alguém mais tem pergunta? Quem vai procurar para mim? Não é mais bonitinho, não. É um... Quem pega? É um que começa assim, Nelson Mandela morreu, e termina com Mandimba. Desculpa. Ó, esse menino quer falar. Esse aqui não. Aí depois. Olha, gente, eu espero que esteja sendo compreendida. Não quero machucar ninguém, não, mas eu achei que aqui é conversa de gente grande. Eu estou falando o que eu penso. Está tudo certo? Eu não quero desrespeitar, né, ninguém. É só um pensamento. Aqui, minha pequenininha aqui pediu para eu perguntar, mas ela ficou com vergonha de fazer a pergunta. Ela quer saber como que você decidiu seguir a carreira que você segue. As carreiras, né? Como é seu nome? Dá o microfone para mim. Valentina. O que você quer saber? Fala para mim. Fala, deixa eu ver você falar. Você é tão bonitinha. Não, fala, deixa você falar, que eu quero ver. Como que você decidiu as suas carreiras? A minha carreira? Muito bem. Você tem quantos anos, Valentina? 9. Uma velha, né? Ela quer ser cantora, ela ficou encantada com você cantando. Que bonitinha. Tá bom. Valentina, eu acho que eu sempre fui uma escritora. Mesmo quando eu era pequenininha, eu até vou te ler um pedacinho ali. Eu sempre ficava olhando, vigiando o crepúsculo, ver que horas que a noite chegava. Eu sempre fui uma menina, assim, de gostar de contemplar e, ao mesmo tempo, ser muito ligada na vida. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe me botou para estudar poesia falada. E aí a professora me ensinou a falar poesia. Quando eu tinha 8 anos, eu aprendi meu primeiro poema, eu vou falar para você. Você quer ouvir?
Esse poema é de Olavo Bilac, o autor do nosso hino nacional. De Olavo Bilac, Pássaro Cativo. Você sabe o que é cativo? É preso. Tá? Então vamos lá. Armas num galho... e alçapão é o lugar que prende o passarinho, tá? Para poder prender ele na gaiola. É uma armadilha. Armas num galho de árvore o alçapão. E em breve, uma avezinha descuidada batendo as asas cai na escravidão. Dás-lhe então por esplêndida morada a gaiola dourada, dás-lhe alpiste, água fresca, ovos, tudo. Mas por que será que, tendo tudo, há de o passarinho ficar mudo, arrepiado e triste, sem cantar? É que, criança, os pássaros não falam, só gorjeando sua dor exalam, sem que os homens os possam entender. Se os pássaros falassem, talvez os seus ouvidos escutassem esse cativo pássaro dizer: não quero teu alpiste! Gosto mais do alimento que procuro na mata livre em que a voar me viste. Tenho água fresca na selva onde nasci, na mata entre os verdores. Eu tenho frutos e flores sem precisar de ti. Não quero a tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de haver perdido aquilo que eu perdi. Eu prefiro o ninho humilde, construído de folhas secas, plácido, escondido. Solta-me ao vento, ao sol, porque me prende, solta-me, covarde. Deus me deu por gaiola a imensidade, não me roubes a minha liberdade, quero voar, voar. Essas coisas o pássaro diria se pudesse falar. E a sua alma, criança, tremeria vendo tanta aflição, e a sua mão tremendo lhe abriria a porta da prisão. É chique. Obrigada. Valentina, eu tinha 11 anos quando a mamãe me botou para estudar declamação, mas com 8 eu decorei esse poema no colégio. Minha mãe viu e falou: essa minha filhinha leva jeito. Vai ver que nem é tão bom que eu quero ler. Agora que eu insisti tanto, que agora pensei que não é assim também. Nelson Mandela morreu, dor, tão imprescindível homem. Penso no meu país, no primeiro macaco, no primeiro homem, o Adão negro que a humanidade parece ainda não ter engendrado. É difícil para a ciência branca engolir um negócio desse. Muita gente não aceita o homem negro como fundamento da civilização. Isso ainda não é verdade no imaginário desses mamíferos separatistas que mandam no mundo. Queria poder ir lá no enterro de Mandiba. Que apelido lindo para um homem preto presidente, nomeado na própria língua. Este bem precioso que nos foi arrancado na escravização. Quem vai à África do Sul deixa uma parte do coração e nunca mais retorna de lá. A onda Zulu bate. Tão lindo ver todos os povos ali reunidos em torno de um homem iluminado que ensinou o perdão sem mágoa, o perdão real. 27 anos numa cadeia sul-africana não alimentaram seu ódio, não potencializaram sua rivalidade e sua capacidade de revanche. Não. O homem nutriu de fundamentos dentro da cadeia o seu critério de justiça para todos. Pensou um projeto politicamente generoso de integrar uma nação partida ao meio. Ai, ai, às vezes meu pensamento parece pensamento de jornalista, mas só às vezes. Me aborrece tanto que o jornalismo brasileiro em geral esteja sofrendo de falta de coragem. Ai, ai, me solta, pensamento. Eu quero gritar alto pelas ruas de Joanesburgo: Mandiba! 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 Ai, ai. Gente, é muito importante literatura, né? Porque as coisas dos outros batem no coração de quem nem conhece, né? De quem, né? Os corações se encontram ali com experiências diferentes.
Quem quer fazer mais pergunta? Elisa, Regina Alves, eu falei com você agora há pouco, eu também sou capixaba. Você me falou 10 vezes. Com a maior honra, né? Você citou uma poesia no programa da Alcione, lá na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. E seria possível falar de novo para a gente um pouquinho daquela poesia? Qual é? Ah, o ele, deve ser que é o ele. Acho que é. Ele. Anderson, né? Procura agora outro para mim, adorei você. Um que fala assim, é do crepúsculo. Não, peraí, deixa eu ver. É uma que termina assim. Colo do céu. Colo do céu. Aí tem um diálogo assim com a avó. É pequena, é uma página. E acho que é na direita. Na página direita. Só na página. Vamos lá. Tudo eu quero deixar bem claro. Eu vou declamar em pé. Ele. Estou me embolando aqui, né? Sai daqui, querida. Vamos lá. Ele. Inclusive é a ocasião de falar esse poema. Já começa a beijar meu pescoço com sua boca meio gelada, meio doce. Já começa a beijar-me as mãos como se meu namorado fosse. Já começa... Ah, não. Vamos de novo que eu errei. Já começa a beijar meu pescoço com sua boca meio gelada, meio doce. Já começa a abrir-me seus braços como se meu namorado fosse. Já começa a beijar minhas mãos, a morder-me devagar os dedos. Já começa a afugentar meus medos e a dar citim de pijama aos meus segredos. Todo ano é assim. Vem ele com seus cajás, suas quaresmeiras. Vem ele disposto a quebrar meus galhos e a varrer minhas folhas secas. Já começa a soprar minha nuca com sua temperatura de macho. Já começa a acender-me o facho e a dar frescor às minhas clareiras. Todo ano é assim. Vem ele chegando com sua luz sem fronteiras, seu discurso sedutor de renovação, suas palavras coloridas, e eu estou na sua mão, mancomunado com o vento, seu moleque de recado. Esse meu amante sedento alvoroça meus cabelos, levanta minha saia, beija meus pés, lábios frios e língua quente. Calça as minhas meias delicadamente e muda a seu gosto a moda de minhas gavetas. É ele agora o dono dos meus cadernos, meu verso, minha tela, meu jogo e minhas varetas. Parece Deus, posto que está no céu, na terra, nas inúmeras paisagens, na nitidez dos dias, no arcabouço da poesia, dentro e fora dos meus vestidos, na minha cama, nos meus sentidos. Todo ano é assim. Já começa a me amar, esse atrevido, meu charmoso cavalheiro, o belo outono, meu preferido. Eu esqueci de te falar uma coisa. Eu esqueci de falar que isso está na minha obra, aparece na minha obra a toda hora, a todo momento, porque eu acho que falta à nossa sociedade esses fundamentos africanos. Né? Uma coisa para se dizer do ser humano negro, com toda a tragédia da escravidão que durou 400 anos. Alguém amamentou? Quem amamentou aí, levanta a mão. Agora imagina o seu filho sendo arrancado do seu peito para botar outra criança para mamar. Nunca houve nenhum caso de maltrato. Nenhuma mãe de leite maltratou essa criança branca do peito dela. Isso diz muito de uma raça. Isso diz muito de um povo para mim. Por isso, quando falam assim, dei graças a Deus que os negros só querem igualdade, gente. A pessoa fosse vingança. Beleza. Bom, meu nome é Fábio, acho que você não vai se lembrar, mas já foram 2 abraços que eu te dei. Hoje vai ser o 3º, óbvio, né? Prossiga. Eu vou só forçar a memória um pouco. Primeiro foi em 2015, no hall social do Camarim de Bete Carvalho, no Rio de Janeiro, no Metropolitan.
Mas muita gente, muita confusão ali, então acho que foi muito rápido o nosso abraço. O segundo foi em 2017, a gente desfilou junto a mesma ala, em homenagem à própria Beth, né? Aí demorou mais um pouquinho o abraço. Esse foi mais calorento, né? Porque estava numa noite de carnaval. Bom, eu queria dizer a você que eu estou feliz, assim como a maioria das pessoas aqui, todos, com certeza, de receber aqui em Poços. Esse poema que você declamou, eu ouvi hoje de manhã, para poder, tipo, meio que... Pegar onda, Pegar né? onda, é. Tá no meu Insta, né? Tá no Insta. E, enfim, muita coisa que a gente podia conversar, assim, mas é bem rápido. Esperar o pessoal sair, né? Mas, ó, já vem... É que estão muita pergunta, Não, tá né? bom. Não, mas faz, ó, nós temos tempo. Faça a pergunta. Em 2005, a Ana Carolina fez um DVD com o seu Jorge em São Paulo e declamou um poema, um texto seu, né, que é o Só de Sacanagem. Que foi, inclusive, injustamente utilizado Sim. pela campanha Bolsonaro, entendeu? Fiquei puta. Não fiquei sabendo disso. Fiquei puta. Queria cortar os pulsos dos outros. Aí foi sacanagem. Aí foi sacanagem. Aí foi sacanagem. Então, eu queria saber, assim, esse texto já tem um bom tempo, né? Ele hoje ainda está vivo para você? Como é que Tá. você analisa isso? Tá. Ele é um poema muito... Poema contra as velhas formas, né, de ver e de pensar. E poema contra a corrupção, poema contra o racismo, é um poema de reinvenção. A gente pode mudar o final. Todo mundo pode mudar o final. Você achou, né, Anderson? Todo mundo pode mudar o final, eu acredito. Sabe como é seu nome mesmo? Fábio. Eu lembrava. Mentira. Obrigado. Como estou só e é crepúsculo, me põe a mirar por horas o laranjal firmamento. Meu sentimento, Senhor Sol, o amado astro-rei, ó amado astro-rei, morres agora para nós e renasces amanhã para todos. E eu ali no desamparinho, que é o jeito como os cabo-verdianos chamam o crepúsculo. O dia que eu ouvi isso foi quando meu coração doeu de beleza. Fiquei ali, na área da Horizontina, mesmo sem ela por lá. Estive ali voando com meu pensamento de asa aberta na tarde daquele céu. Passa pra dentro, Edith! Eu tô olhando o céu, vó! Que mané olhar céu que nada! Fica essa olhação besta e a hora do colégio tá aí! Todo fim de dia essa coisa, essa agonia, a menina enfiada no meio do céu, de olho no céu, perdeu alguma coisa lá? Lembro da minha avó ralhando, eu agachadinha de perninhas abertas, os cotovelos apoiados nos joelhos, a calcinha aparecendo, a parte de trás meio sujinha de terra. Eu acho que eu queria o colo do céu. Eu quero ler um último aqui. Elisa, a gente tem só mais uma pergunta Eu li o também. livro todo, né? Pode fazer. Boa noite a todos, meu nome é Divino. Elisa. Agora eu não estou vendo, agora sim. Aqui. Seu nome é Divino? Divino. Que lindo. Que lindo. Gente, que chique, né? Como é seu nome? Divino. Né? Não tão divino, mas sou divino. Não, é divino. Como no começo você disse que você sofreu muito com a questão de você ser uma mulher negra, né? E geralmente dentro dessa questão a mulher negra é tratada como um objeto, né? Você sabe disso. E hoje você não sofre mais essa questão, porque hoje você já, né, não tem mais essa questão, não precisa nem falar porquê, né? Você está em outro status, né? O que você tem a dizer relacionado 80 tiros no trabalhador. Marielle é assassinada e não vê resposta alguma, ninguém fala nada. Qual que você tem a ver essa questão com o desgoverno que a gente tem, que é um governo totalmente racista, que hoje a gente vive num país onde uma parcela grande da população se afloriu com o racismo que era escondido. Agora, com esse governo que a gente está, ele apareceu o racismo e
ver as pessoas... o racismo está cada dia pior. Olha, Divino, a parada é a seguinte. É ruim, mas é bom. Sempre existiu esse racismo, você sabe. Quantas pessoas não tiveram medo de você assaltar? Tem cara de bandido. É assim. Eu, cara de puta, ele cara de bandido. É simples assim. Isso quando não fala na cara... Já vi professora falando na cara do aluno. Professora, deixa eu fazer o príncipe. Não, Mateuzinho, você vai fazer o bandido. Você tem... Não me parece? Então, esse racismo eu estou chamando de hora furuncular. Sabe furúnculo? Sabe furúnculo? Vocês chamam? Sabe? Vocês conhecem? Tem hora que sai o carnegão. Isso, eu sempre ouvi, sempre... Se você fosse embora, eu ia falar pirou, né? Eu sempre vi esse olhar. Eu sempre fui a única negra de vários lugares, de várias festas. Sempre vi aquele olhar, o que você está fazendo aqui, que aqui não é o seu lugar. Mas não tinha como provar. Agora está sendo falado, verbalizado. E agora sim, agora muitos brancos estão se dando conta do quanto colaboraram e colaboram com o racismo sem notar. Sem notar. Nossa, tem 1000 histórias para contar sobre isso, mas assim, é muita mesmo. Até onde as pessoas achavam que tinha afeto, como por exemplo minha amiga, eu sempre tive uma babá que a gente adorava, que mulher maravilhosa, Antônia, escreveu um texto sobre a Antônia, foi criada na casa dela, aquela preta velha, da idade dela, mas parecendo mais velha que ela, era a escravinha Mirim, filha da empregada, cuidou dela a vida inteira, foi a sombra dela. Aí eu disse assim, você gosta dele, como é que é o sobrenome dela? Quem que sabe? Ela não tem importância, nunca teve vínculo trabalhista, ficou 40 anos naquela casa por um prato, uma casa, um quarto sem janela, dos católicos, dos evangélicos, dos patrões, que isso nunca entrou no confessionário. Eu mantenho um quarto, uma senzala lá em casa, sem janela, chuveiro em cima do vaso. Isso era para ser confessado, isso é pecado, hein? E eu soube que o inferno é implacável com os racistas, morre pretinho lá, queimado. Então, você entende, Divino? Agora, essa luta não vai ser feita separatistamente, sabe? Mas eu sou uma pessoa conhecida, já posso morar em Copacabana por vários motivos, pelo fato de eu também eu lido de maneira diferente com isso, que já me abateu muito, mas agora eu estou em campo conclamando os abolicionistas não negros para entrarem nessa luta com a gente. Sabe? Existem esses abolicionistas. E aconteceu uma cena muito interessante. Olha como é que eu vou... A espada continua. Aconteceu agora que eu mudei para essa casa, então eu fui comprar umas coisas do material de construção. E o dono do material de construção parece ter uma quedinha por mim. Aí eu chego e eu deixo, que eu acho bonitinho, porque ele é muito interessante. Ele está lá no balcãozinho dele e tal, é uma casa comprida assim. Ele tá lá. Aí eu falei, eu chego lá e ele fala assim, poxa vida, tá sumida. Achei que não tinha. Fiquei pensando, será que não queimou nenhuma lâmpada lá? Eu acho lindo. Aí, bonitinho. Cada um no seu. Aí. E eu tomo com uma gentileza, que ela é uma nossa, a qualidade do nosso relacionamento é assim. E um dia eu estou lá na loja, muita vontade, assim, escolhendo uns lustres que ele vende também, na metade da loja. Ele lá no fundo, branco, atrás do balcão, a loja comprida, eu no meio. Chegou um cara na porta da loja. Ei, para mim, quanto é essa maçaneta? Isso que eu estou te contando aconteceu há 6 meses. Quanto é essa maçaneta? Eu
meu pai foi um grande mestre. Ele dizia assim: minha filha, quando a gente sabe o final da história, a gente pode fazer tudo no meio. Nós sabemos o final. Eu já sabia. Quando ele fez a pergunta, eu já sabia que era racismo. Você está entendendo? Quando a moça passa na sua frente e segura a bolsa, você já sabe que é racismo, antes dela ter a consciência. Entendeu? E aí, mas, por exemplo, lá no camarim só tem gente branca. Eu trouxe minha bolsa. Eu tô brincando. É só para ver como é que é bom. Mas aí, eu peguei e virei para ele e falei assim... continuei na minha posição, assim, segurando luz, falei assim, eu não sei quanto custa essa maçaneta, não. Aí ele falou assim, não sabe nem procura saber, impressionante. Me deu um esporro, quase me demitiu. Meu amigo, o racismo eu não aguento é falta de educação. É verdade, porque é de uma falta de educação. Como é que a pessoa trata o outro assim, sem conhecer, e mesmo que fosse um funcionário? Que isso? Então, eu segurei. Eu virei e falei, não sabe nem procura saber. Aí e você sabe quanto custa esse lustre? Aí ele, eu não, mas eu não trabalho aqui, né? Eu falei, eu também não. Que era a carta que eu sabia desde o começo. Eu sabia a natureza do equívoco. Estou fazendo isso para dar o suspense. Ela não aguentou, fala. Agora é intervalo. Compre IP, não sei o que lá. Você já leu o livro do avesso? Então ele vira e fala assim, você não trabalha aqui não? Eu falei, não. Mas aí nós temos que usar tudo nosso, toda a nossa capacidade. O negócio de recursos humanos é muito mais do que esse pessoal acha que é. Esse pessoal que eu falo, vocês sabem, né? Tem uns pessoal assim que... Vou te contar. E tem umas coisas ótimas de recursos humanos, mas tem umas coisas, eu vou te falar. E aí, recurso humano é uma coisa muito potente, inclusive o olho. Olha bem lá dentro do olho do cara, da pessoa. Eu gosto de olhar lá dentro. É um ser humano e outro ser humano, então vamos nessa. Sacou? Por isso que eu não gosto de arma, porque a arma faz qualquer covarde virar herói. Né? Ou mais forte, pelo menos. E aí eu olhei dentro do olho dele e falei assim, por que você acha que eu trabalho aqui? É porque você parece muito com a mulher dele. Ele falou, o cara, eu não sou casado não, quer me quebrar? Porra, eu não sou... Ele foi pedir a cumplicidade no pior lugar. Porra, sou casado não, que isso? Aí ficava, quem dera fosse casado com uma mulher dessa, não sei o quê. Aí ele falou assim, então não foi aqui não, isso é o correndo. Ele viu o tamanho da encrenca que ele se meteu. Esse é um jeito, há um outro jeito que eu uso com a questão do candomblé, que eu descobri que o pessoal tem medo. Tem medo. E é hipócrita. Vai lá na macumba, todo mundo vai numa mulher, né? Todo mundo vai numa mulher. E aí, quando o bicho pega. E aí, depois fala, Nossa Senhora me ajudou a beça. Aí, eu tô fazendo um negócio que mandaram eu fazer para Oxóssi, minha mãe de santo mandou eu fazer para Oxóssi, que era para botar umas frutas na base de uma árvore na minha rua que eu morava, na ladeira de tarde. Então, só tinha que fazer isso, oferecer aquelas frutas a Oxóssi, o rei das matas, o caçador. Oxóssi, filho de Iemanjá, divindade do clã de Ogum, é em Boalama, é em Lé, que Oxum olhou para o rio e nasceu Oxum, Ogum é Dé, sua natureza é a lua, na lua Oxóssi é Odé. Essa música é linda, é de... esqueci o nome dele, Rock Ferreira. E aí eu
comecei a cantar essa canção, que nem estava na macumba, mas cantei assim mesmo. E tá lá, e quando eu tô ali fazendo aquele ritual, passa um carro, o carro para, um cara branco, para em frente ao meu ritual e olha ostensivamente, coisa que eu não faço com nenhuma igreja. Eu não vou lá na igreja dos outros fazer nada, deixa a pessoa, que isso. Aí é desrespeito. Então, e aí eu vi, ele parou e ficou assim. Eu falei, meu Deus, é um fundamentalista, eu vou levar uma tijolada agora. Mas não era nada não, ele não jogou não. Aí eu falei, eu não olhei para ele, porque olhar é incluir, entendeu? Então eu fiz assim, ó. Fiquei ali, só na visão periférica. Parará. Aí eu não tinha que fazer nada. Era para botar essas frutas e ir embora. Eu fiz assim, corre macumba, pegar curioso. Corre macumba, pegar curioso. Desapareceu, divino. Desapareceu. E outro dia também um cara, essa vou ser rápido. O cara foi eu fui comprar uma coisa na feira, só para ensinar para vocês. É a afirmação de uma cultura. Encerrou, é isso? Aí eu fui comprar uma coisa na feira e falei assim, me dá... me dá isso aqui, né? Eu ia viajar, né? Tudo rápido. Eu quero... E o cara falou, é essa, né? Essa que eu vou roubar. Aí o cara, pois não, madame, isso aqui lá. Como é que vai a Globo? Falta de assunto, né? Como é que vai a Globo? Vai bem, da Globo, virou um Globo. E não sei o que, papapá. Até que eu falei, eu sabia que o peixe estava encarecendo quando eu comprei o peixe, mas deu tudo. Eu sabia quanto dava na minha cabeça. Aí eu falei assim, vou pagar, faz a continha para mim? Ele, prontinho, 130. Era 79 na minha cabeça. Eu falei, aí eu peguei o cartão, falei, tudo bem, discrimina para mim? Não esperava, eu estava com pressa. Claro! Aí começou a botar culpa prévia. Poxa, minha mulher hoje me perturbou, a culpa da mulher. Me perturbou a cabeça, vai ver, até errei essa conta aí. E, né, que você é boa de matemática, hein? 120. Eu estava botando 10 reais a mais. E eu estava dando a ele a segunda oportunidade dele ser honesto comigo. A primeira ele tinha, natural, ele queimou. A segunda eu que estava dando, ele queimou de novo. Aí eu falei assim, quanto que deu? Ele falou, 130, mas eu tirei, você estava na razão, deu 120, você estava na razão. Então é 120. Eu falei para ele assim, rapaz, eu sei quanto deu, você também sabe. Cobra 130, mas a diferença você resolve com Xangô. Ninguém quer resolver nada com Xangô, ele é o da justiça, é o orixá da justiça. Aí o cara falou, que isso, nós não vamos brigar? Eu falei, não estou brigando não. Ele falou, quanto você acha que foi? Eu falei, na minha conta estava em 79. Tá bom, nem eu nem você, 79. Então, eu, né? Eu. Bom, eu tenho que sair daqui. Onde vai ser o autógrafo? É aqui ao lado, tá? O pessoal que tiver comprado o livro, os livros estão sendo vendidos. Espera aí um pouquinho, calma, que eu vou acabar aqui. Fala. Só para avisar o pessoal que os livros que ela está lançando hoje nacionalmente aqui no Flipossos, tá? É o primeiro evento que ela está fazendo com esse livro novo. Para a gente é uma honra. Obrigada, Elisa, Lucinda. Eu tô adorando. Presença maravilhosa sua em Poços de Caldas. Tirar essa onda aqui. Delícia. Esse livro está sendo vendido na Web Livros, que é aqui a editora ao lado da secretaria do evento, aqui na sala de imprensa, nesse corredorzinho aqui, saindo do teatro, à esquerda. Oi? Isso, perto da entrada do Salão Norte aqui, tá? Então o pessoal pode adquirir ali, que a nossa querida Elisa vai autografar daqui a pouquinho. Nós vamos fazer a fila aqui ao lado, tá, pessoal? Bruno, tá por aí? Bruno. Chamou. Tá, Elisa, pode finalizar, meu amor. Eu quero ler o último aqui. Que nem eu não li todos, eu li uns 10, né? Que nem a Tiririca, lembro dela. Uma sarará, boné pra trás, cheia de sarda. Os olhinhos apertadinhos, nariz também miúdo, vestida de menino, jogava um futebol.
Pedi meus 3 da primeira fila. Vou ler de novo para vocês, tá? Que nem a Tiririca, lembro dela, uma sarará, boné para trás, cheia de sarda, os olhinhos apertadinhos, nariz também miúdo, vestida de menino. Jogava um futebol, a mãe dela não se conformava. Dona Mariazinha achava que tinha que ter um jeito de tirar aquela inclinação da filha, mas Tiririca era envolvente, porque era uma menina muito atenciosa, prestativa, era uma espécie de faz-tudo na casa dela e na dos outros. Com 13, 14, já gostava de trepar no telhado para arrumar a antena. Dona Mariazinha, enfim, conseguiu uma consulta com a mãe de santo lá de Caldas Novas. Não é fácil de achar por lá. Eles falam, Neide de Iemanjá recebeu... Não é fácil de achar por lá, eles falam. Neide de Iemanjá recebeu a menina. Era uma matrona, Dona Neide. Ela mesma tinha 8 filhos de barriga e ainda criava 3. Se apiedou de Tiririca. Viu que o assunto era sério e que precisava recolhê-la no roncó. Aí ela, orixá, ia puxar uma gira forte para a falange toda se apresentar. Passou uma semana, Tiririca dormida num quartinho lá. Mistério. E ninguém podia ver. Todo mundo já falava que ela voltava de lá boa, boa. Esquecida desse mau costume de se esfregar em mulher. Curada, eles falavam. Disseram que viram de madrugada as 2 fugindo no carro do filho da mãe de santo. Uma paixão pegou as mulheres. O converser foi tanto que teve gente confundindo, achando que aquilo podia acabar com a fé no terreiro. Que bobagem! Aliás, terreiro não afasta ninguém da própria natureza, não. Não sei por que isso se deu, mas acabei entendendo tudo. Mãe Neide e Tiririca se apaixonaram, gente. São humanas. É assim. E o terreiro é o terreiro com seus orixás, sua força. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A paixão vai continuar paixão e o terreiro vai continuar terreiro. Né? Obrigada, Elisa. Maravilhoso. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou uma artista brasileira.